Graça e paz, irmãos, tudo bem? Queridos, eu fui agora há pouco ministrado por uma palavra e essa palavra queimou muito fortemente em meu coração e me levou a uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. E eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 30 até o verso 44, que diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu queria iniciar essa reflexão perguntando a você: o que Jesus tem em tuas mãos? Quantas vezes olhamos para essa passagem, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, e olhamos para ela com um brilho nos olhos, porque achamos que ela se trata apenas da provisão de Deus em nossas vidas. De como Jesus é bom para multiplicar aquilo que a gente tem. É bom pensar sobre isso, né? Que Jesus multiplica aquilo que a gente tem, que era pouquinho. E Deus e Cristo é poderoso para multiplicar e fazer com que nós tenhamos o bastante, o suficiente. Mas quando nós olhamos para essa passagem com mais cuidado e em todo o contexto que ela está inserida, nós percebemos que ela tem uma mensagem mais ampla, uma mensagem um pouco mais profunda do que normalmente nós achamos assim que lemos. Quando nós observamos desde o início do capítulo 6, nós vemos Jesus chamando os discípulos para si. Os discípulos começam a andar com ele e Jesus, de pronto, já os envia para a missão, para que eles pudessem pregar, expulsar demônios, manifestar toda a autoridade que Cristo tinha concedido a eles. É um contexto de missão. Então agora, no retorno para Cristo, a gente vai tomar conhecimento de que agora, já chamados de apóstolos, no versículo 30, eles se reuniram com Jesus e começaram a relatar tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles tinham ensinado, e eles estavam encantados porque viam o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. Durante o início do treinamento desses discípulos, é comum a gente ver e perceber
eles ansiosos, eles na expectativa do que Jesus faria para ajudar as pessoas. E era isso que eles se acostumaram, foi isso que eles se acostumaram a ver dia após dia, no período de aproximadamente 3 anos e meio. Mas agora, nessa ocasião, parece que Cristo quer dar a eles um ensinamento diferente. Não o que Cristo poderia fazer pelas pessoas apenas, mas o que eles poderiam fazer pelas pessoas. Ou melhor, até mesmo o que Deus poderia fazer através da vida deles. Diz a Bíblia, então, seguindo o texto, que quando eles retornam, Cristo vê que a correria era grande, então chama eles para que pudessem ter um momento de descanso. Enquanto eles viajam para um lugar, muitas pessoas observaram para onde eles estavam indo, e aí elas correm, se antecipam e chegam naquela região deserta antes mesmo de Jesus chegar com os discípulos. E quando Jesus vê aquilo, então não dava agora para descansar. Jesus olha para eles e vê que eles eram como uma multidão de ovelhas sem pastor. E é isso que Marcos vai descrever aqui no versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. De repente ficou tarde. Existiam muitas pessoas ali. O último versículo vai dizer 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a gente pode triplicar esse número para pelo menos aproximadamente 15.000 pessoas. Então Jesus e os discípulos estão ali. Fica tarde, o povo tinha viajado, existiam pessoas que estavam exaustas, mulheres, crianças, idosos. Então os discípulos se preocupam e dizem: Senhor, vamos ter que despedir esse povo, para que eles possam ir pelos povoados, pelas aldeias, procurando alimento. Porque não tem como eles ficar. Então é aqui que Jesus para e diz o seguinte, no versículo 37. Deem-lhes vocês algo para comer. Olha mesmo. Nesse momento crítico e de necessidade, o povo está faminto, o povo está exausto, mas o povo estava ali sedento da palavra. Existiam pessoas ali, talvez, com suas necessidades físicas, doentes, e estavam precisando serem alimentadas. E os discípulos, então, mais uma vez, olham para Jesus para ver o que Jesus poderia fazer ou não. Para eles, a melhor coisa que Jesus poderia fazer naquele momento era despedir as multidões famintas. Então Jesus, contra tudo que provavelmente eles estavam pensando, Jesus disse: olha, vão vocês mesmos e deem a eles de comer. Olha que palavra interessante, queridos. Deem vocês mesmos. Eu quero frisar aqui 3 partes desse texto. Primeiro, verso 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Mais uma vez isso. E agora, lá no versículo 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou a quem? Aos discípulos, para que os servissem ao povo. Jesus diz: olha, é vocês que vão alimentar agora. Vão lá, o que é que vocês têm? Procurem aí para ver o que é que vocês têm, para que esse povo possa ser alimentado, essa necessidade possa ser suprida. E mais uma vez adiante, depois que a comida é apresentada, Jesus manda com que os próprios discípulos fossem e servissem. Queridos, já parou para se perguntar? Você já parou para se perguntar o que eu tenho, o que você tem, que pode ser usado para ajudar pessoas? É bom, né, olhar para essa passagem e ver que Jesus faz multiplicar coisas para nós, mas e o que é que nós temos que pode e deve ser usado para abençoar outros? Já parou para se perguntar, melhor dizendo, o que eu tenho, o que eu sei, o que é que eu posso fazer ou dar que vai ajudar as pessoas? Você já parou para se perguntar?
Agora é algo interessante aqui que eu queria levar vocês a pensar. Aproximadamente 15 mil pessoas. Quando Jesus diz, vai, procura saber aí o que é que vocês têm, verifique, investigue aí. E no meio de toda aquela multidão de milhares de pessoas, só foi apresentado diante de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E eu fico pensando, poxa vida, será mesmo? É claro que é muito provável que não tivesse alimento, naturalmente falando, suficiente para todo mundo, a menos que houvesse um milagre naquela ocasião. Mas será mesmo que no meio de 15 mil pessoas, só existia apenas 5 pães e 2 peixes? E aí eu fico pensando, queridos, isso nos leva, na verdade, a pensar que existem muitas pessoas, muitas vezes, escondendo aquilo que tem, para que não possa ser usado para ajudar os outros. Poxa vida, 15 mil pessoas, e será que só tinha 5 pães e 2 peixes? Para alimentar aquelas pessoas famintas? Será que eu não tenho algo, eu não sei algo, e eu estou escondendo esse algo, ocultando de Cristo, para que isso possa, evitando que isso possa ser usado para abençoar outros? Talvez você, de uma forma inocente, entre aspas, tenha pensado, poxa, pastor, mas o que eu tenho é muito pouco. E eu te pergunto, o que era 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 15 mil pessoas aproximadamente? Ah, o que eu sei é muito pouco, não dá para ajudar ninguém. Mas eu quero te dizer, neste momento, nesta hora, que o que você tem, já foi Jesus que te deu. O que você sabe, pouco ou muito, já foi Jesus que te entregou, que te capacitou. Mas quando você pega aquilo que você tem, que sabe que foi o próprio Cristo te deu, que você pega aquele pouco que você sabe, que foi o próprio Cristo que te capacitou, e você apresenta esse pouco diante do Senhor, Ele faz com que isso seja suficiente para ajudar outras pessoas. Pense nisso. Diz a Bíblia no verso 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. Ninguém imaginaria que com 5 pães e 2 peixes uma multidão seria alimentada. Talvez você pense, eu só tenho isso, materialmente falando, em termos de dom, em termos de talento, em termos de recurso, de tempo. Mas eu quero que você fique com essa reflexão hoje, em relação com ou melhor, todas as vezes que você olhe para esse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, você se pergunte, o que Jesus tem em minhas mãos, que pode ser usado para ajudar pessoas? O que é que Jesus tem em minhas mãos? Porque lembrando, tudo que temos já foi Ele que nos deu. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa também queimar no teu coração, como queimou no meu. E que você possa se levantar e que eu possa me levantar e oferecer tudo, no pouco ou no muito, para ajudar pessoas. Entregar tudo que temos no altar do Senhor, para que Ele faça, para que Ele torne tudo isso suficiente para abençoar vidas e vidas. Guarde essa palavra no seu coração.